Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Eu queria que você soubesse que a partir de agora você também faz parte da minha história. E por isso eu acho muito importante eu compartilhar com você um pouquinho de quem eu sou e um pouquinho do porquê eu estou aqui. Afinal, todos nós já tivemos uma infância e, como toda e qualquer criança, tivemos sonhos. E hoje eu vou te contar o porquê eu não desisti quando eu tinha os meus 9 anos de idade. Bom, esse aí sou eu. Não parece tanto porque antigamente eu estava bem mais bonito naquela época. Mas o que esse menino não sabia era que ele iria ter grandes desafios na sua vida, mas não fazia ideia de nada disso. Eu sei que toda criança, quando pequena, ela só pensa em brincadeira, diversão, ela é pura, não tem maldade, ela não vê a diferença nas pessoas, ela não vê o problema antes da solução, muito pelo contrário. Quando pequenos, a primeira pergunta que nós fazemos com os nossos pais é por quê? A gente não imagina o tamanho da dificuldade em que o mundo possa vir a nos dar. E aí, como toda criança, eu acreditava que tudo seria igual, da mesma maneira, como toda criança, brincar, correr, sujar, dar trabalho para os pais, preocupação, sorrir, chorar, ser só uma criança. Pelo menos eu achava que essa era a fase de ser uma criança. Eu via meus pais tendo as brigas deles de costume, e como eles brigavam tanto em forma de discussão, eu já achava que era normal. E em um belo dia, quando eu chego em casa depois do colégio, a minha mãe me dá a notícia de que meu pai foi embora e de que ele não iria mais voltar. Foi quando algo diferente aconteceu na minha vida e eu me peguei aos 9 anos de idade, tendo que morar numa kitnet junto com a minha mãe, aonde de dia morávamos nós e à noite moravam os ratos. E eu não tô brincando, isso foi verdade. Então, quando eu cheguei nessa fase, eu era criança, eu não tinha responsabilidade nenhuma de nada, eu não precisava provar nada pra ninguém, e eu achava que tudo estava acontecendo apenas comigo. Eu não tinha mais amigos, os meus contatos com primos eram apenas finais de semana, e eu e minha mãe tivemos que escolher entre ela trabalhar e colocar comida dentro de casa, ou ela ter que estudar para que a gente pudesse ter pelo menos uma chance de ter alguma coisa nessa vida. Mas eu era criança. E na hora eu não disse nada, além de falar para ela o seguinte: mãe, a gente já passa dificuldade, então estuda. Mesmo que a gente fique só com arroz e ovo, e quando tiver ovo, eu sei que a senhora vai mudar o nosso destino. E no início toda aquela empolgação fez a gente acreditar que ela ia sim mudar o nosso destino. Lembro que na época existia um local onde você fazia curso para professores, e foi onde ela se encontrou e começou a estudar, porque a minha mãe sempre acreditou que só a educação poderia mudar o nosso destino. E se a educação iria ser capaz de mudar a nossa vida, então de alguma maneira ela queria ajudar a vida de outras pessoas. Essa fase foi muito, mas muito difícil. Mesmo estudando de dia e trabalhando à noite, a minha mãe teve condição de contratar uma moça chamada Rejane, para que pudesse ficar comigo, pelo menos nos horários onde ela estava fora, para que quando ela pudesse voltar, eu também já estivesse em casa. Agora você imagina o que é passar na cabeça de uma criança com 9 anos de idade, que sem entender por que seu pai saiu de casa, ela teria que assumir o papel de amadurecer mais cedo. Foi nessa fase que eu decidi que essa não era minha culpa e que eu não iria fazer parte dessa estatística, e sem querer me gabar. Eu sempre tive a facilidade de aprendizagem muito fácil, hoje em dia é mais conhecido como CDF. Mas naquele momento me faltava motivação para querer ser alguém melhor na vida. Foi quando eu tirei então a minha primeira nota vermelha. E só para constar aqui com vocês, foi a última. Lembro que naquela sala da diretora minha mãe não disse uma palavra. Escutou, olhou para mim, disse: em casa a gente conversa. Lembro que naquele momento a minha alma saiu de dentro de mim e voltou logo. Aí eu pensei:
vou ganhar aquela coça. Como morávamos numa kitnet, cedida pela minha avó na época, malandramente eu passei o resto da tarde inteira na casa dela. Mas é como diz o ditado, né? Galinha de casa não se corre atrás. Lembra que quando eu atravessei a porta da minha casa, ela já estava me esperando e me deu uma só lambada. Mas quando eu olhei para ela naquele momento, eu senti que a dor foi bem maior nela do que foi em mim. Eu só me lembro dela dizer a seguinte frase: se você não quiser viver essa vida miserável que a gente vive com seu filho, você nunca mais vai tirar uma nota vermelha na sua vida. Aquele momento eu me vi perdido, porque da mesma maneira em que eu queria que tudo se explodisse, que eu não queria saber de nada e que eu estava no meio direito de revolta infantil, eu não queria viver aquela vida com meu filho. E por falta de maturidade eu tomei aquilo como muita raiva. E essa raiva me fez criar combustível para uma acelerada na minha vida, de tal maneira que aos poucos a maturidade foi chegando, a raiva foi passando e o perdão veio aparecendo. Muita coisa, aconteceu. E se passou depois desse acontecido, que aos 16 anos eu fui para o colégio público, estudar por 2 anos para conseguir nota, porque para poder entrar em um dos melhores colégios públicos da cidade, você precisava ficar 2 anos estudando e ter uma boa nota. Então, para você ter uma ideia, eu concorri com 960 alunos da rede pública, aonde só tinham 110 vagas, e eu consegui passar em 56º. Você consegue imaginar o alívio que eu senti e o sentimento de superação? Então, aos 18 anos, eu entro no estágio em um banco e já dei entrada na faculdade. E não durou um semestre e o meu contrato acabou e eu não tive como renovar. Fico então devendo a faculdade por 6 longos meses. E mais uma vez a minha mãe veio nessa história. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha condição, mas ela sempre teve o nome dela honrado. E aí ela passou 6 cheques. Ela se garantiu, aquela diretora, se comprometendo. E quando saímos da sala da diretora, ela foi bem clara: o cheque é meu, mas quem vai pagar é você. Foi quando eu me vi preocupado, porque eu estava sem emprego e eu devia a minha mãe. Foi quando então eu consegui uma vaga de assistente de pedreiro, e nela fiquei por 2 longos anos, honrando a minha faculdade e os cheques da minha mãe. Depois entrei numa outra empresa como estagiário, pude crescer mais 3 cargos até chegar responsável de setor, com equipe, carro de transporte, mas eu ainda não estava feliz. Quando eu decidi arriscar algo maior e por não ter nenhum tipo de conhecimento, imagina o que aconteceu? Deu errado. Lembro que nessa época faltava apenas 4 meses para minha formatura e eu era escolhido por unanimidade da turma o orador dela, que é o maior discurso onde se fala de todos os 4 anos. Eu não podia faltar. Então, por estar desempregado, após perguntar e procurar e buscar, eu consegui uma vaga de carrinho de pizza para vender na praia, em pleno verão. Me perdoe se eu não tenho a foto da obra, porque a fase era tão ruim que eu nem lembrei em registrar. Mas essa daqui eu registrei, para que eu nunca mais me esquecesse de que a dificuldade está na nossa cabeça e não na nossa atitude. E acredite,
Após 3 dias, debaixo de sol quente, andando para cima e para baixo, empurrando carrinho, fodendo pizza naquele forno quente, assado, eu devendo R$800 à faculdade para participar da colação, em 3 dias, eu liguei para a faculdade e falei que poderiam fazer o débito do cheque na minha conta, porque o dinheiro já estava lá. E isso só foi possível porque, mais uma vez, eu não desisti. E lá estava eu participando da minha colação, realizando meu discurso. E após 12 minutos desse discurso, o que eu recebi foi isso aqui. Alguns devem estar se perguntando, mas onde será que o Felipe se encontra nessa caixa? Amigos, eu sempre fui aquele que estava sentado no fundo da sala, ouvia as histórias e compartilhava momentos. Pude assim então perceber que somos todos iguais apesar das diferenças. Cada sorriso, cada abraço são pedaços dessa caixinha. Eu estava todo o tempo aqui fora olhando e tentando descobrir o que eu iria encontrar ali dentro ao final de 4 anos. E sabe o que eu descobri? Que não se trata do tamanho da sua força ao bater, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto você aguenta para continuar tentando. Nossa luta não acaba aqui. Hoje é apenas o primeiro passo. Então não se esqueçam, se trata de quanto vocês aguentam apanhar para continuar lutando. Nunca desistam dos seus sonhos. Eles são as suas fontes de energia para o seu sucesso. Eu acredito que nem sempre palavras dizem tudo aquilo que realmente queremos dizer, mas com certeza algumas delas sempre nos marcam. E hoje eu posso finalizar esse momento definindo tudo aquilo que passamos juntos, tudo que fizemos juntos em apenas 2 palavras. Nós conseguimos. Pais, mães, mestres e amigos, o meu, o nosso e a todos vocês, muitíssimo obrigado. Amém. Não tem como esquecer esse momento. E foi então após várias entrevistas, tentativas e a pizza na praia, que aí tô eu, indo pro meu primeiro dia de trabalho, todo chique, arrumado, para começar uma nova história e uma nova jornada. Então eu comecei a crescer, fazer nome e aceitar um novo desafio de ser gestor de empresas, tomar conta de empresários a ponto de dar os melhores conselhos possíveis, como se fossem para mim. E aí tô eu, na minha colação, recebendo meu diploma de gestor de empresas. E foi um mundo onde eu me apaixonei, onde eu aprendi e pude conhecer novas pessoas, onde eu pude descobrir novas técnicas, táticas, implementar com os meus clientes, fazer testes, acertar, errar. E desde então, eu busco todos os dias uma nova técnica para que aqueles que estão próximos de mim não desistam. E hoje, após tudo isso, eu sou casado, eu tenho um filho lindo, eu enfrentei todas as dificuldades, eu amadureci, eu conquistei, eu batalhei muito, mesmo quando não havia mais saída. E talvez alguns se perguntaram, aonde meu pai se encontra nessa história? Lembra que lá no meio eu disse que a maturidade veio, a raiva foi passando e o perdão veio chegando? Pois é, hoje se algo acontecer com meu pai, eu viro leão. Porque por ele, apesar de todos os erros, o rendimento e o perdão foi cedido.
E eu pude aprender isso muito com a minha família. A Bíblia diz: honrar teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. E eu creio muito nisso. Eu acredito que se hoje eu estou aqui junto com você, é porque cada passo que eu dei na minha vida foi graças a não ter desistido quando eu tinha os meus 9 anos de idade. Daí eu te pergunto, tá difícil para você? Tá pensando em desistir? Você é mais forte do que imagina, e você pode ir muito mais longe do que pensa. E lembra que a minha mãe se formou em professora porque ela acreditava que a educação era o que podia mudar as nossas vidas? Pois é, mãe, você estava certa.